Diz assim: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói tanto. Não admite que eu seja curado? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Amém. Jeremias é um profeta singular das Escrituras. Aliás, a ordem dos profetas é profetas maiores, é Isaías e depois vem Jeremias. Talvez Jeremias poderia ocupar a primeira posição dentre os profetas maiores, mas ele só não a ocupa porque o foco de Isaías vai além da história de Israel e se assenta na pessoa e na figura de Cristo. Ou seja, Isaías é o primeiro da ordem dos profetas maiores, porque Isaías é messiânico, enquanto que Jeremias trata das suas próprias dores e das dores do seu povo. Mas o fato de Jeremias estar depois de Isaías não o torna um profeta menor em hipótese alguma. É um profeta magnífico, extraordinário, autor tanto de Jeremias quanto de Lamentações de Jeremias. É um dos profetas maiores, é um profeta de Judá, é da descendência de Levi, da tribo de Levi. Ele pertence à casa de Arão e ele vem da família sacerdotal. Ao que tudo indica, na biografia de Jeremias, ele era um sumo sacerdote ali em Jerusalém, que trabalhava e operava e servia no templo do Senhor, deixado por Salomão. Jeremias, ele é um indivíduo de um alcance temporal tão extenso que o ministério de Jeremias dura cerca de 40 anos, mas a sua fala, a sua obra transcende ao seu tempo. Jeremias é um profeta distinto. Ficou conhecido nas Escrituras, na cultura hebreia e no tempo do Novo Testamento como profeta chorão. E esse profeta, ele falou muitas coisas corretas, acertadas, muitas coisas que nós, de fato e de verdade, podemos destacar. Mas dentre as muitas coisas boas que Jeremias falou, ele nesse versículo que eu li, fala algo a respeito de Deus que, se não entendido o contexto em que isso é dito, isso invalida toda a escritura, toda a composição profética de Jeremias. O que é que ele fala aqui no versículo 18? Ele diz que Deus é para ele um ribeiro ilusório. Ele diz aqui que Deus é como uma miragem num deserto. Ele diz aqui que Deus é uma fonte que está seca. Ele diz aqui que Deus é uma nascente não de água, mas de areia. Ele diz aqui que Deus é em si mesmo uma frustração. Ele diz aqui que Deus é uma falácia. Ele diz aqui que Deus é uma bravata. Ele diz aqui que Deus é uma ficção. Ele diz aqui que Deus é uma
fábula. Ele diz aqui que não vale a pena depositar a sua fé, a sua confiança, não vale a pena depositar a sua esperança, não vale a pena depositar as suas forças em Deus, porque Deus é uma ilusão, Deus é uma utopia, Deus é uma mentira. Eu quero que você, por gentileza, pegue a sua Bíblia e leia, percebendo isso que eu acabei de descrever, nesse versículo que nós lemos. Quando ele diz aqui, tu és para mim como um ribeiro ilusório, como diz a Bíblia, versão ou tradução Almeida Revista e Corrigida. Tu és para mim um ribeiro ilusório. Tu és para mim como águas inconstantes. Aqui, Jeremias está conversando com Deus, e apesar de ser quem era, Jeremias, ele diz aqui, que para ele, no ambiente, no momento e na circunstância que ele está passando, Deus não passa de uma ilusão. Deus não passa de uma miragem. Deus não passa de um holograma. Deus não passa de uma ilusão. Ou seja, Deus é como aquela água no meio do deserto que a pessoa chega e quando toca, na verdade, não tem água. É uma miragem, só tem areia, sequidão e aridez. Ora, qual é o contexto que Jeremias está vivendo para que nesse contexto, num momento de amargura, de angústia e de desespero na sua alma, ele possa dizer sobre Deus, tu és um ribeiro ilusório. Em primeiro lugar, Jeremias aqui está num contexto de guerra, e o seu país, que é Judá, o sul de Israel, a sua cidade, que é Jerusalém, está debaixo da opressão, do chicote, do batente, da batida da Babilônia. Jeremias está em meio a uma guerra, e o seu país está sendo esmagado, o seu país está sendo superado, vencido, o seu país está sendo derrotado na guerra, e por causa daquela guerra sanguinária, por causa daquela guerra violenta, por causa daquela guerra que deixou muitas pessoas mortas, os muros de Jerusalém destruídos, o templo de Jerusalém destruído, os utensílios do templo foram roubados, por causa daquela cena das casas queimadas, das cidades em escombro, daquela atmosfera de derrota, de perda e de ausência de esperança. O Jeremias, por causa da guerra, estava com o coração ferido, com a alma angustiada, estava com a sua fé abalada, e quando ele pensou em Deus, ele disse, olha Senhor, quando que a minha dor terminará? Quando que vai passar a minha aflição? Será que o Senhor é para mim como um ribeiro ilusório? Será que eu posso dizer que o Senhor é como água inconstante? Segundo lugar, Jeremias não está apenas em guerra, ele também está perseguido. Ele está perseguido porque ele havia profetizado que Judá cairia diante da Babilônia. E ele disse que Judá cairia por causa dos pecados que Judá cometia, pecado da idolatria, pecado da prostituição, pecado de se aliançar com os outros povos e pecado da injustiça social.
E então Jeremias denunciou esse pecado e disse, como consequência desse pecado, para se cumprir a promessa de Deus feita em Deuteronômio 28, que diz, todas as vezes que os povos, todas as vezes que as tribos, as famílias de Israel forem contra a minha palavra, não guardarem o meu estatuto e os meus mandamentos, eu levantarei povos estrangeiros para oprimi-los e para levá-los da sua terra. Então Jeremias profetiza isso, e não só profetiza isso, mas ele profetiza também o tempo que esse cativeiro iria durar, 70 anos. Esta mensagem de Jeremias não foi bem acolhida, essa mensagem de Jeremias não foi bem aceita, essa mensagem de Jeremias não foi acatada, pelo contrário, quando Jeremias falou a verdade, Jeremias atraiu para si uma série de adversários, atraiu contra si os reis de Israel, atraiu contra si os profetas de Judá, atraiu contra si os sacerdotes de Judá e membros da sua própria família. E aqui, nesse ambiente, além da guerra que está assolando e campeando o seu povo e o território em que ele vive, aqui Jeremias também está sendo perseguido. Está sendo perseguido por falar a verdade, está sendo perseguido por ser instrumento de Deus, está sendo perseguido por conservar a unção de Deus e a pureza de Deus na sua vida. Jeremias está sendo, nesse texto, perseguido, e quando ele está sendo perseguido, se sentindo solitário e abandonado, ele clama a Deus e diz, até quando, Senhor, vai durar a minha aflição? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando, Senhor, a minha luta continuará? Será que eu posso considerar o Senhor como um ribeiro ilusório? Será que eu posso considerar o Senhor como águas inconstantes? Jeremias está aqui nesse texto chamando Deus de uma falácia, porque está vivendo na dor, porque está vivendo na guerra, porque está vivendo na perseguição. Jeremias aqui também está vivendo muitas perdas financeiras, ele perdeu propriedades. Jeremias perdeu aqui membros da sua família. Jeremias está desolado porque os sumos sacerdotes foram levados cativos, os sábios foram levados cativos, e ele agora não tem o seu povo, a sua família, os seus pares, aqueles que lhe são íntimos, ele não tem. E aí, no meio dessas perdas, no meio da perseguição e no meio da guerra, Jeremias vai dizer de Deus, tu és um ribeiro ilusório. Queridos irmãos, eu termino a minha saudação aqui esta noite dizendo a você, é muito comum, quando nós estamos vivendo em aflições, é muito comum quando nós estamos vivendo em angústias, é muito comum quando nós estamos vivendo em pressões, é muito comum quando estamos vivendo sob as contingências desse tempo, olharmos para Deus e confundirmos as coisas em relação a Deus. É muito comum termos a nossa visão sobre Deus turvada, termos a nossa compreensão sobre Deus entenebrecida, termos o nosso entendimento a respeito de Deus esfumaçado. É muito comum quando nós estamos passando por aflições, olharmos para Deus e às vezes até falarmos algum impropério, falarmos alguma palavra indevida, falarmos alguma expressão que não queríamos dizer. Quando o Jeremias faz isso, qual é a reação de Deus? Qual é o posicionamento de Deus? Porque num primeiro momento dá-nos a impressão de que o Jeremias, ele está questionando Deus. Ele está aqui, encarando Deus e dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso?
O Senhor quer dizer que eu acreditei no Senhor e não valeu a pena? Então dá a impressão de que o Jeremias, quando ele faz essa oração, ele atrai para si a intensificação da ira de Deus. Ele atrai para si a manifestação e a expressão máxima da justiça de Deus. Mas não é isso que acontece. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Deus, ele percebe qual é o tom que Jeremias está usando. Deus, ele lê qual é o sentimento que está revestindo essa palavra de Jeremias. Deus, ele percebe qual é a intenção que Jeremias leva no seu coração. A intenção de Jeremias não é contestar Deus. A intenção de Jeremias não é murmurar contra Deus. A intenção de Jeremias não é enfrentar Deus. A intenção de Jeremias é dizer: Senhor, Senhor, eu estou passando por uma aflição e por uma angústia, Senhor. Não permita que toda a esperança, não permita que todo o apoio, não permita que toda a segurança que eu sempre achei que encontraria no Senhor se esvaia. Ó Deus, se perca e vá embora como se fosse uma ilusão. Não, Senhor. Antes, Senhor, reverte esse quadro e trabalha no meu coração e na minha mente. Trabalhe em meu interior de uma forma tão profunda e gloriosa, a ponto de eu entender que apesar destas circunstâncias de guerra, de perseguição e de perdas terem fugido ao meu controle, essas situações continuam debaixo do teu domínio, debaixo da tua direção e debaixo do teu controle. É muito comum questionarmos Deus quando as coisas não vão bem. E eu quero dizer para você que nós podemos fazer isso com dois sentimentos. Um com o sentimento de rebeldia, um com o sentimento de relutância, um com o sentimento de separação de Deus. Mas nós podemos fazer isso também na posição que Jeremias fez, de alguém que está sofrendo, de alguém que está passando por angústias e aflições e está dizendo: Senhor, reverte isso, Senhor, reverte isso, porque eu sei, Senhor, no meu interior, na minha mente e no meu coração, lá no fundo do meu coração, eu sei que eu tenho crido no Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluias, glória a Deus. Às vezes as pessoas me dizem assim: Pastor Henrique, a minha mãe, como eu já passei por essa situação, já tive experiências dessa, a minha mãe morreu de câncer, e eu orei, fiz campanha, fiz jejum, fui no monte, mas Deus não livrou a minha mãe. Olha, pastor, eu busquei pelo meu filho, o meu filho estava aflito, angustiado, amargurado, doente, e eu busquei por ele, mas Deus não fez. Será que Deus é para mim um ribeiro ilusório? Será que Deus, ele é apenas uma fantasia que não vale a pena ser crido? Há dois espíritos quando nós questionamos Deus. Um é de rebeldia, um é de levante, de contestação, de murmuração contra Deus. Esse será resistido. Mas há um outro momento que questionamos Deus, que na verdade o que há no nosso coração é um desespero, o que há no nosso coração é uma amargura, o que há no nosso coração é uma angústia, o que há no nosso coração é uma dor tão profunda, que nós queremos dizer: Senhor, Senhor, não seja para mim um ribeiro ilusório. Não, Senhor, eu não quero crer que o Senhor é. Não, Senhor, eu não quero crer que o Senhor é como água inconstante. E quando fazemos isso, experimentamos o consolo, a mão poderosa e a salvação de Deus. É muito interessante que este modelo, ou esta forma de questionamento de Jeremias, é também a forma de questionamento do salmista no Salmo 22, quando ele diz: Deus meu, por que tu me desamparou? Esse questionamento é o mesmo questionamento de Jesus Cristo, quando ele diz: ó Pai,
Por que é que o Senhor me abandonou aqui na cruz? É um questionamento não de alguém que está resistindo, não de alguém que está enfrentando, não de alguém que é rebelde, mas de alguém que está sofrendo, de alguém que está angustiado, e de alguém que está clamando, dizendo: Senhor, vem ao meu socorro, ao meu encontro, e derrama sobre mim do seu Espírito, para me trazer alívio e salvação. Esse mesmo Jeremias, ele vai escrever Lamentações, e lá em Lamentações, ele vai dizer: é bom aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor, a salvação que vem do Senhor. Aleluias! Ele questiona: és um ribeiro ilusório? E depois ele se emudece e ele espera o tempo passar. E no tempo, ou no passar do tempo, ele vai compreendendo, ele vai entendendo que todo aquele processo está no controle de Deus, que toda aquela situação está nas rédeas de Deus, que a história está sob o domínio e nas palmas das mãos de Deus. O jovem é muito questionador. Você tem direito de questionar Deus. Se você sofreu alguma perda, se você não teve ou não alcançou alguma coisa que você gostaria de alcançar, você tem o direito de questionar Deus. Mas aguarde esse esclarecimento. Você pode questionar Deus, contestando, murmurando, enfrentando, resistindo que esse não é o caminho, ou você pode questionar Deus como Jeremias: ah, Senhor, eu sei que eu estou te questionando aqui, mas é porque o meu coração está quebrantado, a minha alma está vencida, as aflições são demasiadas, mas eu creio, Senhor, em Ti, eu creio que do Senhor haverá um alívio. E se é este o seu espírito, se é esta a sua disposição de alma quando você questiona, saiba, você vai ser consolado, e você vai aprender como Jeremias, que é bom aguardar a salvação do Senhor em silêncio, porque essa salvação chegará. Olha que paradoxo bacana, pastor Marcos. Aqui o Jeremias chama Deus de ilusão, mas quando chega lá no capítulo 32, Eliseu, Deus fala para Jeremias: Jeremias, ele diz: fala, Senhor. Deus diz: meu filho, como é que está a dor aí? Ele diz: está terrível, cada vergão aqui, Senhor, o país está em guerra, eu estou sendo perseguido, já fiquei na fossa por uns dias, já fugi para o Egito para não ser morto, o negócio está feio, Senhor. E aí Deus fala assim para ele: pois bem, Jeremias, eu tenho uma palavra para você, meu filho. Qual é a palavra? Olha, Jeremias, vai e compra um terreno. Compra um terreno aqui. Compra um terreno, chama testemunhas, faz uma escritura, depois pega essa escritura e enfia dentro de um vaso e enterra essa escritura aqui, cerca esse terreno e vai embora, porque assim diz o Senhor para você: do mesmo jeito que eu levei esse povo para o cativeiro, eu vou voltar a trazê-lo. Do mesmo jeito que eu fiz a ferida, eu vou curá-la. E eu vou fazer com que você e a sua família habitem nessa terra novamente. Porque eu, o Senhor, estou no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que lá vai o Jeremias, reúne o povo, compra o terreno. E aí alguém diz assim: ora, Jeremias, por que você está comprando um terreno numa terra desolada? Ele diz: essa terra está desolada. Parece que Deus é água inconstante. Parece que Deus é ribeiro ilusório. Mas ele falou comigo que do mesmo jeito que ele levou, ele vai trazer de volta. E ele disse: meu filho, se você quiser garantir um terreno aqui, já garante já cerca já compra já, e enterra essa escritura, porque eu vou cumprir com a minha palavra, meu filho. E a palavra de Deus diz que o Jeremias reuniu a todos, mandou lavrar a escritura do terreno, pegou as escrituras, colocou dentro de um vaso, cavou um buraco, enterrou naquele terreno,
e disse: vamos embora, a terra está desolada, mas há um Deus nos céus que está no controle da história. Os anos se passaram, e a palavra de Deus diz que Deus levantou um homem chamado Ciro, e esse Ciro deu carta de alforria para os hebreus, e disse aos hebreus: voltem para a terra de vocês, e lá construam as casas de vocês e voltem a morar ali. E a palavra de Deus diz que o povo voltou, e quando o povo retornou, chegaram ali em Judá, encontraram um terreno cercado, e disseram: de quem é esse terreno aqui? Esse terreno é do profeta Jeremias, um homem que questionou Deus com o espírito correto, um homem que questionou Deus com a disposição de alma correta, com humildade, confiando na soberania de Deus. Esse homem hoje vai poder viver o cumprimento da promessa e da palavra de Deus. Aleluia. Você talvez diga assim: pastor, acontecem coisas na minha vida que eu questiono Deus. Eu quero dizer para você, você até tem o direito de questionar Deus, mas com o espírito correto, com a disposição de alma correta. E que disposição é esta? De que Deus está no controle de todas as coisas, e que o tempo vai manifestar o domínio, a soberania e o cumprimento das promessas de Deus. Não permita o diabo produzir no seu coração nenhum tipo de resistência a Deus. Não permita o diabo produzir no seu coração nenhum tipo de apostasia, de incredulidade, de murmuração a Deus. Não permita. Antes, combata tudo isso, ainda que questionando a Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Muita gente que passa por dores terríveis diz assim: Deus, Ele não está no controle. Se Ele tivesse, Ele não permitiria isso ou aquilo. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. E a história vai comprovar que Deus está no controle de tudo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. O diabo se aproveita desses nossos questionamentos para nos empurrar, por conta dos questionamentos, para longe de Deus. Mas não faça isso, faça como Jeremias, que questionou Deus, mas cumpriu a palavra de Deus e teve esperança. 70 anos se passaram, até que Jeremias voltou para a sua terra. Aleluias, e pôde ver Deus cumprindo a sua promessa. Aleluias, glória a Deus. Deus é um ribeiro ilusório, irmãos? Não. Deus é uma água inconstante? Não. Pelo contrário, o próprio Jeremias, no começo do livro, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: assim diz o Senhor a Judá. Judá tem buscado cisternas rotas, mas eu quero dizer para vocês: abandonem essas cisternas e venham beber da fonte que vai dar vida a vocês. Venham beber da fonte verdadeira que vai dar vida a vocês. Anime o seu coração, anime a sua alma esta noite. Saiba que essa pandemia, essa situação, às vezes alguma intempérie que você esteja passando pode ter fugido ao teu controle e pode trazer algum questionamento para você. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle da história. Deus está no controle da história. E o tempo vai dizer que cada uma dessas coisas que estão acontecendo é para a glória, louvor e cumprimento dos propósitos e desígnios do Senhor. Não beba de fontes rotas, não beba de cisternas rotas, beba da fonte verdadeira que é o Senhor, através do seu Espírito esta noite. Senhor, nós pregamos a Tua palavra aqui,